Olá pessoal, vocês todos muito bem-vindos mais uma vez de volta ao canal. E hoje aqui, como todo dia de domingo e sexta-feira, tem resenha de livros. E o livro da vez, como eu falei no nosso último vídeo da resenha sobre o Hobbit, o livro é Harry Potter e a Câmara Secreta. Então venha curtir junto comigo as minhas impressões sobre esse livro incrível da J.K. Rowling, tá bom? E lembrando vocês que na descrição deste vídeo, de todos os vídeos que estão aqui no canal, vocês encontram uma agenda que fala que cada dia eu publico o quê? Se você gostou de uma das categorias dos meus vídeos postados aqui, seja de filme, de resenha de livro, de game, de Cities Skyline ou de Minecraft, vocês conseguem observar por lá que dia da semana cai o vídeo, tá bom? Que eu posto. Bem, vou começar sobre esse livro. Vou fazer como de costume, né? Falar em 3 partes. Primeira parte sobre a resenha do livro, depois o que eu achei sobre ele, e ler para vocês as minhas anotações. Nesse livro não foi muito não, tá? Foi bem pouco, por causa que o livro já estava bem vivo na minha memória, né? Eu já vi o filme algumas vezes, então, mas ler o livro foi a minha primeira vez que eu li, tá bom? Então eu notei bem pouco, só mesmo acompanhei aí o livro e já sabia como é que as coisas funcionavam realmente também, né? Enfim, bem, o livro começa com Harry ainda nas suas férias, lá com os Duras, os tios dele, enfrentado pelo Duda. E a história sempre começa nesse mesmo ponto, que é próximo ao aniversário dele, que é 31 de julho. E ele continua no quarto novo que ele tá, que se era o quarto em que o Duda era servido para guardar os brinquedos, que foi dado para ele depois que os tios observaram que Harry parecia ser uma ameaça, quando Harry enfim soube que ele tinha poderes e tudo mais. Porque até então os tios acreditavam que eles viam sobre um perigo de repente que se eles fossem contrários ao Harry ou perturbassem muito ele, o Harry poderia feitiçar eles, transformá-los em alguma coisa que eles não gostassem, logicamente. O que acontece? Nesse mesmo momento aí aparece o Dobby, que é o elfo, né? Que tenta alertar o Harry de não voltar para Hogwarts. E o Harry fala que ele vai sim voltar para a escola, que não tem nada que faça desistir da ideia. Só que o elfo insiste em dizer que ele não voltasse para a escola por causa que ele corria risco de vida, porque ele sabia de alguma coisa que não sabia, não podia informar. Mas ele disse que ele era o elfo doméstico do Malfoy, Lúcio Malfoy, que é o pai do Draco. E o Dobby também revela que ele estava com as cartas em que o Ron e a Hermione enviaram para o Harry durante todas as férias, deixando ele pensar que os amigos o abandonaram, o que seria mais um ponto de desmotivação para poder o Harry voltar para a escola, mas que não vai funcionar muito bem. Com isso, acontece uma situação lá, e o Harry sofre castigo, e tem a porta do seu quarto trancada e as barras da janela do seu quarto fechadas também, porque após essa situação, eles recebem uma carta em que Harry é penalizado e advertido por ter usado magia. É quando os tios descobrem que o Harry não pode usar magia lá no mundo dos trouxas até atingir a maioridade, né? O que deixam eles mais aliviados e não estão mais fingindo tratar meio que bem o Harry sobre isso, né? Ele se encontra preso e o prazo para voltar para a escola está se apertando. É quando o Rony chega com os irmãos no carro voador para poder tirar o Harry dali e consegue. Então ele passa um tempo na casa dos Weasleys e lá a gente conhece mais sobre a família, sobre o trabalho do Carlinhos, muitos outros lá, e também tem um papel mais importante quando aparece a Gina, porque nesse livro vai ser o primeiro ano da Gina na escola. Então, passado disso, eles vão para a plataforma 9 3/4 e para poder ir pro primeiro dia de aula, né? Só que Harry e o Rony não conseguem passar pela mureta lá. É aquela coluna que eles vão para a estação 9 3/4, pegar o expresso de Hogwarts. E nesse ponto aí, o Rony tem uma ideia de pegar o carro do pai dele, que está no estacionamento, e vão voando lá para Hogwarts e conseguem chegar. Mas são descobertos, porque da forma como chegaram, porque o carro ele bate no salgueiro lutador de lá, porque o carro pode para a floresta proibida. Então depois disso daí a gente começa a acompanhar os fatos deles assistindo às aulas, da Hermione,
sempre brilhante e estudiosa, o Harry sofrendo os bullies do professor Snape na prova de porções. E nesse livro tem um novo professor de arte das trevas, né, que é o Lockhart, que ele sempre tem um fascínio por fama. Ele é um escritor famoso que conta suas próprias histórias, de suas aventuras, o que faz ele se tornar um herói de sua época. E aí, quando coisas estranhas começam a aparecer, um texto aparece ameaçador na parede e a gata, que é a Madame Norra, que ela está petrificada, mas não morta, e num chão ensopado de água próximo de um banheiro interditado. E a partir desse ataque, os ataques aparecem e eles tentam desvendar esse mistério. Eles acham que o culpado é o Draco, que não gosta de mestiços, ele tem essa versão por sangue puro. Então eles resolvem usar esse banheiro interditado para poder montar um QG, para poder conversarem melhor sem serem observados, já que ninguém vai ali. E aí eles encontram a Murta que geme, que ela foi morta naquele banheiro e ela mantém a sua alma ali. E também ali eles encontram um diário que a Murta de Gêmeo diz que quem jogou nela. E depois desse diário começa a falar com Harry. E esse diário se revela ser o Tom Riddle, que a sua alma está ali, sua presença. Então fica nessa busca de que tem algum monstro andando pelo castelo e petrificando pessoas. Só que esse mesmo caso aconteceu há 50 anos atrás, mas neste caso aí houve uma morte, quem morreu depois que se descobre no final do livro foi a Murta que geme. Ela foi morta por esse mesmo monstro, que ele surgiu da câmara secreta, que ninguém sabe onde é que fica. Essa câmara secreta seria a do Salazar Sonserina, que ele tinha feito em segredo essa câmara, né, para que um dia fosse feita justiça e de que fosse eliminado os sangues ruins de Hogwarts, que só os puros. Os sangues ruins que eu digo não são os trouxas, são os mestiços, né? Que são aqueles bruxos nascidos de sol de trouxas, por exemplo, que é o caso da Hermione. A Hermione é uma bruxa, mas nasceu de pais trouxas, que esses eventos acontecem. E também tem o tal do aborto, né? Que eu não sabia que existia, que é quando num casal de bruxos nasce um filho que nasce sem poderes mágicos. E isso é considerado como aborto. Não consegue fazer magia nenhuma. E tanto que nesse livro é revelado por que o Hagrid foi expulso quando era adolescente de Hogwarts. Porque isso nos é mostrado no primeiro livro, que Hagrid é expulso, essa varinha é quebrada, mas a gente sabe que ele usa essa varinha no guarda-chuva que ele usa sempre. E aqui é revelado que o Hagrid ele foi na época acusado de ser quem abriu a câmara secreta e de que o monstro dele que matou a Murta que geme, porque todo mundo sabia que o Hagrid andava tem esse apego, né, por monstros, achar que monstros não fazem mal. Monstros são animais exóticos e grandes e que não faz mal a ninguém. E na época ele tinha um em mãos e disseram, nos cuidados dele, achavam que esse animal tinha matado a Murta, só que não foi, porque no caso o Hagrid estava cuidando da aranha gigante, que é o Aragog, que vive na Floresta Proibida junto com outras aranhas que são seus filhos, porque depois o Hagrid conseguiu para ele uma esposa para que se criasse uma família, né? E assim a gente segue esse mistério e tem uma corrida contra o tempo, por causa que a Hermione ela tá correndo risco, porque ela tá num dos alvos desse monstro em questão. E o que também é engraçado é que somente o herdeiro de Sonserina pode abrir essa câmara secreta, que é um descendente desse Salazar Sonserina, né? E também nessa história as pessoas elas descobrem abertamente que Harry consegue falar com as cobras, e que isso é algo totalmente raro. E quem falava com as cobras também era Lord Voldemort. E isso causa estranheza nas pessoas. E nesse livro também o Dumbledore, conversando com Harry, nos revela de que ele acredita que quando Voldemort tentou matar Harry, ele transferiu uma parte de seus poderes pro Harry.
um pouco de si, né? Que a gente descobre depois nos últimos livros, né? Que é o que é? Que o Harry virou um Horcrux quando o Voldemort tentou matar ele, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do livro. Bem, o livro Harry Potter e a Câmara Secreta, ele é maravilhoso. Eu acho que eu li ele um pouco mais rápido que o primeiro livro. Não sei dizer o porquê, mas foi a experiência que eu tive. E eu achei ele um pouco menos mágico que o primeiro livro. Claro que acontece coisas lá, a gente acaba descobrindo como é que funcionam as mandágoras, que nesse livro as aulas de herbologia elas são mais focadas para essas aulas. Tanto porque são as mandágoras que depois de crescidas, elas vão servir de antídoto para as pessoas que estão petrificadas pelo basilisco, que é o monstro lá que ataca a escola. Mas as outras aulas assim, a gente tem pouco foco. Tem uma aula tem o Polissuco, né, ele é protagonizado nesse livro, que é a Hermione fazendo para poder se transformar em outras pessoas, em que Harry e Ron transformam nos amigos do Draco, e a Hermione, por engano, se transformando numa gata com forma humana. Mas eu achei ele um pouco mágico, por causa que o primeiro livro é revelador, né? Sempre o primeiro livro ele é um pouco mais mágico que os outros. Porém, esse livro ele é muito melhor escrito. Os contrapontos, o mistério, as coisas se encaixando são muito mais inteligentes do que o primeiro. Achei uma escrita muito, muito bem feita, muito inteligente mesmo. Teve vários pontos, mais uma vez, que eu esqueci. Eu esqueci no fato, quando os Weasleys com o Harry foram comprar materiais para todo mundo, de que o Lúcio Malfoy tinha pego um caderno e colocado nas coisas da Gina. E ele tinha um propósito para isso, que no final é revelado, né? Então eu esqueci desse fato, que depois no final tudo se encaixa muito bem feito, por causa de quantas coisas vão... Eu me esqueci, mas eu não acho isso ruim, porque eu vou esquecendo e acabo me surpreendendo de novo, com uma leitura de algo que eu já conheço. E quando as coisas vão acontecendo, vão se revelando aos poucos, eu começo a achar meio sentido. Como assim? O diário de Tom Riddle sempre esteve com a Gina, depois... Como é que o Harry encontrou do nada? O próprio Tom Riddle jogou lá? Não faz sentido ter caído nas mãos do Harry. Mas depois tudo se encaixa muito, muito perfeito. Só que enquanto isso não acontece, a gente pode achar meio absurdo, só que no final não é. É aí que torna tudo muito mais inteligente depois de tudo isso, né? O vilão foi muito bom. A gente descobre que esse Tom Riddle é Voldemort, né? Me deixou bem curioso saber como é que era toda a vida dele. Ele é revelado que ele é um dos bruxos mais importantes da época, da história, na verdade, inteligente, forte. Só que quem só sabe praticamente que Tom Riddle é Voldemort é Dumbledore, porque ele mesmo revela que depois de ter saído da escola, se formado, porque na época ele pôs a culpa no Hagrid, que dizendo que abriu a câmara secreta. Então Hagrid foi expulso e ele foi premiado por ter descoberto um criminoso da câmara secreta, né? E porque depois que o Hagrid foi embora, os ataques cessaram. Mas ele apenas deu uma pausa nos atos dele, né? Para não ter que ser descoberto assim. Mas apenas Dumbledore, na época, não ficou satisfeito com isso e também não acreditou nessa história de que o Hagrid ele era do mal e o Tom Riddle era meio que mocinho. Então o próprio Dumbledore fala que o Tom Riddle viajou, sumiu do mapa, né? Conheceu pessoas de má índole e aprendendo novas magias, inclusive magias que ele colocava nele mesmo, o que o transfigurou, fazendo ele ser diferente da aparência que ele tinha antes, quando mais novo, né? E lembrando que Tom Riddle, ele foi no livro dos Animais Fantásticos, onde eles habitam, aparece esse trecho assim, de que eu acho que é nesse, ou é na Câmara, ou é na Ordem da Fênix, não me lembro. Acho que é na Ordem da Fênix que parece que o Voldemort indo no orfanato chamar uma criança para estudar em Hogwarts, que essa criança tem poderes mágicos e
ela está no orfanato do mundo dos trouxas, né? Do mundo humano. E essa criança é Voldemort, que é no caso dele, né? Porque o Voldemort, ele é filho de um pai trouxa e uma mãe bruxa. E essa mãe bruxa, ela é descendente de Salazar. Então, o Voldemort não é tão... Isso que eu fiquei meio intrigado no momento, preciso pesquisar mais sobre, que Voldemort não é tão sangue puro assim como eu achava que era, não. Eu achava que ele era uma família só de bruxos, mas não, ele tem um pai trouxa. E eu acho que também se explica mais a raiva dele dos trouxas, né? Porque assim, nesse livro fala de que o pai de Voldemort, ele abandonou a mãe quando descobriu que ela era uma bruxa, entendeu? E que ela criou ele meio sozinha, mas depois ela morreu também e ele foi para um orfanato. E talvez possa explicar um pouco da raiva dele, ou não. Ele é apenas mal mesmo. Então foi sobre isso, né? Eu vou ler para vocês agora aqui que eu anotei do livro. Tem até uns pontos aqui que eu posso ter esquecido de falar na resenha, que vai acabar deixando mais claro para vocês e mais explicado sobre o livro também. Só que eu notei aqui, ó, ele cantando parabéns para mim foi triste, por causa do Harry falando, porque ele não recebe as cartas dos amigos, parabéns de ninguém. O único que fala que é o aniversário dele é o Duda, mas apenas fala para poder fazer se sentir mais mal do que já estava. E ele canta parabéns para ele mesmo, né? Porque isso foi bem tristezinho essa parte. Aí tem um Dobby. Ele fala de um feitiço aqui, ó. De encolhimento de chaves. E às vezes que o trabalho do pai do Rony é de resolver questões com objetos mágicos que caem nas mãos dos trouxas. E eles dizem que às vezes, por exemplo, os trouxas compram uma chave enfeitiçada e que ela encolhe cada vez mais até sumir. E eles acabam não as encontrando. E o que ela faz um paralelo com o habitual esquecimento das pessoas de encontrar suas chaves, ela faz esse paralelo com esse tipo de pegadinha mágica que tem aqui no mundo no livro, né? Aí tem o Perebas, que é o rato do Rony, né? Podflu, que é o transporte que eles usam, usado em lareiras. Lockhart, o novo professor de defesa contra a arte das trevas. Errol, que é uma coruja, a coruja da família dos Weasleys, que ela é bem velha já e ela tem mania de chegar entregando a mercadoria e desmaiar. Sobre o envelope berrador. Tinha esquecido desse envelope, que você manda o envelope berrador para alguém e esse envelope sai gritando a informação que você quer dar, encrenca, briga, tudo mais. Filch, o Filch, que é o zelador, né? Que ele que tem a sua gata petrificada. Aí nesse livro a gente conhece o Colin Creevy, que é aquele rapazinho que é hiper fã de Harry Potter, que quer tirar todo o tempo fotos com ele. Que ele acaba perseguindo muito o Harry sobre isso. Outra frase aqui, ó. Se ele não parar de salvar, sua vida vai acabar matando você. Que é o que o Rony fala pro Harry sobre o Dobby ficar tentando salvar a vida do Harry, e a cada vez que ele tenta fazer isso, o Harry se machuca. Os amigos de Draco é o Cable, que quem vai transformar nele vai ser o Rony, e o Goyle, que o Harry vai transformar nele depois, com a poção Polissuco. Aqui eu vou dizer uma coisa que eu não sabia, que talvez no filme não seja muito bem retratada, que quando a Hermione ela transformou nessa gata sem querer, ela ficou várias semanas na hospitalar. T.S. Riddle. A fala de Harry com Aragog eu gostei bastante. O nome completo do Tom é Tom Cerbalo Riddle, que mudando as letras se transforma ex-Lord Voldemort, que ele dizia que jamais ia deixar o nome dele, que está em registro, o nome de um trouxa, que seria o pai dele, né? Que se for dos modos brasileiros, seria o Riddle, né?
Outra frase. Eu aconselharia você, Lúcio, a não sair distribuindo material escolar que pertenceu a Lord Voldemort. Isso é Dumbledore falando para Lúcio, depois no final. Que a gente tem algumas coisas reveladas ali e tudo mais. Então é isso sobre a resenha de hoje do livro do Harry Potter e a Câmara Secreta. Gostei demais. Não precisa nem dizer que eu dei 5 estrelas favoritas no Scooby, né? Ele é um livro maravilhoso, eu gostei demais. Ele, pra mim, funcionou muito mais do que o primeiro. O primeiro, apesar de ser incrível, eu confesso que ele é um pouco mais arrastado. Esse livro aqui não, esse livro eu li muito rápido, eu gostei demais. Eu tô com expectativas sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que era o único livro que eu tirei dela até então, que eu gostei demais até então, o livro preferido dela, né? Eu lembro dele, porque ele tem esse ritmo, essa metade do Câmara Secreta pro final, que é um ritmo de mistério, de coisas interessantes acontecendo. Isso me pegou, que me fez ler mais rápido. Então, falando de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ele tem essa pegada o livro inteiro para mim. Então, até o momento, ele é o melhor livro para mim. O Câmara Secreta fica em segundo e Pedra Filosofal fica em terceiro. Pode ver se essa colocação muda com as minhas leituras que vão vir dessa série depois, né? Mas eu espero, não vou achar ruim de encontrar um livro desse da série do Harry Potter melhor que o Prisioneiro de Azkaban, que eu vou ficar muito feliz, né? Porque até então é o meu livro preferido da série do Harry Potter. Então é isso, se você tenha gostado do vídeo, lembrando que tem outras resenhas daqui de livros também no canal. Tem a resenha do Harry Potter e a Pedra Filosofal também. E a gente se encontra no próximo vídeo de resenha, tá? Lembrando que o próximo livro é O Rei Perverso, né, da Holly Black, que já comecei a ler, tá muito interessante, tá muito rápido também, graças a Deus. Eu não gosto de livro arrastado. E é isso. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e tchau.